Feriado de Natal tem redução do número de acidentes nas rodovias paulistas. A repórter Fernanda Azevedo está na Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, e tem outras informações. Olá, Fernanda. Olá, Gabriel. Foram 1.272 acidentes do dia 20 ao dia 25 de dezembro, quando terminou a Operação Natal do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo, que fiscaliza 22 mil quilômetros de estradas estaduais. A redução foi pequena, de 4,5% do número de acidentes em comparação ao mesmo período do ano passado. Também foi pequena a redução do número de mortes. Foram 44 mortes em 2012 e 42 este ano. Segundo a Polícia Militar, a maioria dos acidentes graves ainda ocorre por causa da imprudência de motoristas e pedestres. 20% dos acidentes fatais nas estradas estaduais ocorrem em colisões frontais e outros 20% ocorrem por atropelamentos de pedestres nas rodovias. Não entram nestas contas acidentes que ocorreram nas estradas federais que cortam o estado de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal só vai divulgar um balanço oficial depois do Réveillon, no dia 2 de janeiro. E, portanto, as 15 mortes que ocorreram num grave acidente de ônibus na rodovia Regis Bittencourt ainda não entraram para esta estatística oficial. A Polícia Militar também informou que aumentou o número de presos nas estradas estaduais de São Paulo por embriaguez ao volante. 25% mais prisões por esse motivo. Foram 81 prisões no ano passado e 101 no Natal deste ano. Juliana. O Natal mal passou e já começa nos shoppings de São Paulo a corrida da troca de presentes. Especialistas ensinam quais os direitos do consumidor nestes casos. Assim que o shopping abriu as portas, começou o movimento. O Ricardo, que mora no Guarujá, veio cedinho e com a família toda para trocar os presentes antes de voltar ao litoral. Senão depois ninguém consegue, né? Tumulto e muita gente, daqui a pouco de tarde o shopping está bem lotado, né? Final de semana nem pensar. Para outros, a razão da correria para substituir o presente teve um outro motivo. Nós vamos viajar amanhã cedo e eu quero levar na viagem o presente. O balanço da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping indica que o comércio no varejo durante as festas cresceu em média 5% este ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O setor que teve maior crescimento foi o de perfumaria e cosméticos, com desempenho 10% maior do que o do Natal de 2012. Aqui neste shopping, os campeões de trocas foram roupas e sapatos. Vim trocar o tamanho de uma blusa que vem da minha tia, ficou grande em mim. Aí você veio ver se tem menor? Vim ver, só que acabei trocando por um modelo diferente, que não tinha menor. Vim trocar uma sandália, uma saia, uma blusa. Bastante coisa. Bastante coisa. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as lojas são obrigadas a trocar os produtos apenas em caso de defeito. No entanto, a maioria dos estabelecimentos também faz a troca se por acaso a cor, o modelo ou o tamanho do produto não agradar o consumidor. Só que essa possibilidade deve ser informada no momento da compra. Algumas empresas colocam, né? Não trocamos mercadorias, por exemplo, aos sábados. Ou não trocamos mercadorias adquiridas em determinadas condições. Então isso é muito importante porque a partir do momento que a troca é possível, ela passa a integrar o contrato que está sendo feito entre o consumidor e o fornecedor. No momento da compra, a loja deve informar se constam mais itens do produto em estoque ou se a mercadoria saiu de linha. Para fazer a troca, é preciso ter a nota fiscal ou a etiqueta ainda fixada no produto. Se o cliente perceber que a loja está dificultando a troca, pode recorrer ao órgão de defesa do consumidor. Se ele estabelece condições do tipo, por exemplo, uma determinada faixa de horário ou um determinado dia da semana e restringe bastante ou de forma a tornar impraticável o exercício desse direito, disso que foi combinado, então nós vamos cair num caso de abusividade que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Para produtos adquiridos pela internet, é possível desistir da compra em até 7 dias. Caso o consumidor não receba o produto no prazo ou um item diferente do encomendado, ele pode fazer uma reclamação junto ao fornecedor, exigindo o cumprimento do contrato, a substituição do produto ou a devolução do dinheiro.
Em caso de intervenção do PROCON, a empresa tem prazo de 10 dias para solucionar o problema. No Reino Unido, consumidores lotam as lojas de departamentos para as compras pós-Natal. Os britânicos aproveitaram o dia conhecido no país como Boxing Day, que corresponde às compras do dia seguinte ao Natal, procurando os melhores preços e promoções. Funcionários foram encarregados de entreter as pessoas que formavam longas filas do lado de fora das lojas, mesmo com as baixas temperaturas no Reino Unido. As lojas abriram antes do horário para receberem mais de 1 milhão de consumidores. E hoje a cidade de São Paulo ganhou mais um espaço de lazer ao ar livre. É o Parque Ecológico Cândido Portinari, que fica bem ao lado do Parque Vila Lobos, na Zona Oeste. Dia ensolarado. Ótimo para aproveitar o calor e o tempo firme. O novo parque da Zona Oeste da capital paulista foi inaugurado hoje, com a presença do governador Geraldo Alckmin e do secretário do Verde e Meio Ambiente, Bruno Covas. Em homenagem ao artista paulista que leva o nome do parque, haverá uma exposição permanente com painéis que reproduzem as obras de Portinari. Recomendei muito ao Bruno de, olha, árvore verde, 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 árvore, que é isso que São Paulo precisa. Então nós temos aqui as árvores da Mata Atlântica, que foram aqui plantadas, 1.500 árvores. Além da área verde, o parque conta com quadras poliesportivas, quiosques, pistas para caminhadas, bicicleta e a novidade para os frequentadores do Vila Lobos, uma pista de skate. A gente andava junto com o pessoal mesmo, do pessoal que andava de bicicleta, que estava caminhando, a gente andava junto ali, tudo misturado. Agora ficou bem melhor, tem um espaço mais seguro, mais legal pra gente que pratica esse esporte, né? Eu tô achando que é um incentivo para quem tá querendo começar o skate, né? Ela tem algumas inclinações que foram pensadinhas realmente para o long. E é legal porque dá para aproveitar. Eu não conhecia ainda o parque e tô achando legal, vim estrear. Vou ver se eu venho mais vezes também, né? Localizado ao lado da estação Jaguaré da CPTM, o novo espaço será integrado ao Parque Vila Lobos. Serão 973 mil metros quadrados, o equivalente a 160 campos de futebol. Com investimento de mais de 12 milhões de reais, o governo espera que neste local passem mensalmente 260 mil pessoas. A área de 120 mil metros quadrados era o canteiro de obras da linha amarela do metrô. E a partir de janeiro, além da conclusão das melhorias do parque, como a pista de skate que ainda está irregular, o espaço também vai receber a Estação Ciência, que antes ficava no bairro da Lapa. Mal passou o Natal e o palco que ficava na Avenida Paulista já foi desmontado. A estrutura do palco da Avenida Paulista, que tinha uma árvore de Natal com 10 metros de altura e um Papai Noel em fibra de 9 metros, acompanhado de 12 bonecos infláveis, já foi desmontada para dar lugar ao cenário do Réveillon. A festa da virada na Paulista contará com um palco de 1.000 metros quadrados, por onde passarão diversas atrações musicais. A festa, que terá como tema São Paulo 460 anos, todos os povos se encontram aqui, abre as comemorações do aniversário da cidade. Laboratórios móveis do governo do estado vão incentivar mulheres a fazerem mamografia. A primeira carreta do programa ficará instalada por um período de testes de 30 dias na Rua Adolfo Pinheiro, no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital. De acordo com o governo estadual, no ano que vem, 5 veículos equipados com mamógrafo e ultrassom vão percorrer o estado para fazer 60 mil exames por ano gratuitamente pelo programa estadual Mulheres de Peito. O projeto quer incentivar mulheres paulistas com idades entre 50 e 69 anos a realizarem exames preventivos de mamografia a cada 2 anos na rede pública. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil e em São Paulo. Terreno cede um buraco enorme se abre em rua do bairro da Liberdade, no centro da capital. Os moradores da rua Doutor Siqueira Campos se assustaram hoje cedo ao saírem de casa e se depararem com este buraco com cerca de 4 metros de profundidade. O incidente provocou a interdição da calçada e de parte da rua. A subprefeitura da Sé foi acionada para verificar os danos do local. O rompimento de uma galeria de água pluvial e as fortes chuvas de ontem teriam causado o problema.
Em nota, a subprefeitura da Sé afirma que os reparos já foram iniciados, mas que não há prazo para que o trabalho termine. Rachaduras no asfalto em uma rua da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital, deixam os moradores apreensivos. Eles acham que com as fortes chuvas de verão, o problema pode se agravar ainda mais e ameaçar as casas da via. A rua é sem saída. Sem alternativa, os carros invadem a calçada para não cair no buraco. A rua está afundando e fica perigoso, né? A senhora tem que passar por aqui? Sim, eu moro lá na frente. A moradora até tenta avisar o motorista do caminhão do perigo do asfalto ceder, mas ele passa mesmo assim. Há um ano, esse buraco abriu no asfalto. Segundo os moradores aqui da rua, a única providência que a subprefeitura tomou foi colocar essa contenção aqui para evitar que os carros caiam no buraco. Mas com a chuva de ontem, olha só o que aconteceu aqui no asfalto. Cedeu. São rachaduras enormes aqui, que a gente consegue até colocar a mão, o braço inteiro na rachadura do asfalto. Além do perigo de acidentes, os vizinhos temem pela segurança das casas. Nós estamos caindo dentro do rio, está condenando todas as casas. Isso aqui não é uma casa ou outra, é todas as casas. Está cedendo literalmente. O buraco fica ao lado do córrego Água Preta, que está cheio de lixo. O esgoto das casas cai no córrego, que atrai ratos e insetos. A revitalização da área já é uma reivindicação antiga de quem mora por aqui. Ali, como está caindo, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sem esgoto. Aí nós vamos ter que abrir um buraco para o esgoto cair na rua, no córrego, né? Dona Fátima diz que um engenheiro da subprefeitura da Casa Verde esteve na rua hoje e prometeu uma obra para 2016. É muito tempo para quem está a um passo do buraco. E o lixeiro para entrar aqui? Ele não vai passar aí mais, porque o caminhão é muito pesado, ele vai cair lá para baixo. Aqui vem muitas resgate, porque aqui no fundo tem muitas pessoas doentes, vem muito resgate, vem muita ambulância, o que vai fazer? Após os alagamentos provocados pelo temporal de ontem aqui na capital paulista, a possibilidade de chuva ainda hoje é muito pequena, menos de 20%. E até o final de semana o tempo fica quente e não deve chover forte em São Paulo. Vamos à previsão. A chuva não dá trégua no norte do Espírito Santo e na maior parte de Minas Gerais, onde chove ao longo do dia. Nas demais áreas do Sudeste faz calor e ocorrem pancadas de chuva. Expectativa de chuva também e que pode ser forte em todo o Centro-Oeste e Norte do país. E na faixa nordestina, que vai do sul do Maranhão até o oeste da Bahia. E no sul, o calor provoca pancadas de chuva. Tempo seco apenas no leste do Rio Grande do Sul. Faz calor em todo o Brasil, com máximas de 31 graus em Florianópolis, 30 em Salvador e 34 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, predomínio de sol, tempo abafado e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. No Centro-Oeste, máxima de 32 graus em Presidente Prudente. No Centro-Norte, instabilidades provocam chuva ao longo do dia, máxima de 33 em Ribeirão Preto. E no litoral, a sexta-feira será quente, com máxima de 31 graus. Na Grande São Paulo, o sol aparece, mas as nuvens aumentam ainda pela manhã. Pode chover à tarde por causa do calor. Tanto amanhã quanto no sábado, o sol brilha forte, faz calor e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde, máximas de 33 e 32 graus. Mas no domingo a chuva se intensifica e a máxima cai para os 26 graus. A primeira unidade de atendimento do Detran em estação do metrô de São Paulo começou a funcionar hoje. O posto avançado fica na área externa da estação Marechal Deodoro, na linha 3 vermelha do metrô, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A nova unidade oferece um total de 13 serviços, entre eles renovação e segunda via de carteira de habilitação e licenciamento e comunicação de venda de veículos. O local tem capacidade para realizar 800 atendimentos por dia. Um dia após o Natal, o Papa Francisco denuncia a discriminação e a violência contra os cristãos. No dia em comemoração a São Estevão, o primeiro mártir da Igreja Católica, o Papa Francisco criticou a discriminação contra os cristãos, inclusive em países onde a liberdade religiosa é garantida por lei. O Papa pediu para a multidão na Praça São Pedro um momento de silêncio pelos cristãos que são injustamente acusados e submetidos a qualquer tipo de violência. O Papa também disse que em um mundo civilizado, a injustiça deve ser denunciada e eliminada. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos hoje falar de Vladimir Putin.
Faltam apenas 5 dias para acabar 2013. E o presidente russo foi o governante que mais cresceu no picadeiro internacional. Ele quase recolocou a Rússia na condição de superpotência, estatuto que ela tinha nos tempos da União Soviética. Esse aprendiz de ditador ocupou espaços deixados pelos Estados Unidos. Foi assim com as armas químicas da Síria. Barack Obama queria bombardear aquele país para punir o ditador Bashar al-Assad. Mas Putin desarmou os americanos com um plano habilidoso negociado no Conselho de Segurança da ONU. Putin também deu asilo a Edward Snowden, o homem que revelou o tamanho do esquema de espionagem eletrônica dos Estados Unidos. E vejam o que aconteceu com a Ucrânia, onde a população queria se aproximar da União Europeia. A Rússia era contra e pressionou e comprou títulos da dívida externa do seu ex-satélite soviético. Ainda cortou em 1/3 a tarifa de gás que vende para a Ucrânia. No plano interno, Vladimir Putin discriminou os homossexuais e praticou a política do bode. Cria um problema e depois resolve para aliviar as tensões. O bode russo é o das prisões arbitrárias. Putin anistiou seu maior inimigo, o magnata Mikhail Khodorkovsky, e mandou soltar as 2 fanqueiras do Pussy Riot ainda presas. E soltou também os 30 ativistas do Greenpeace, entre eles uma bióloga brasileira. Nenhum desses presos era criminoso. Eram prisioneiros de opinião, como em qualquer ditadura militar. Mas Putin se imagina como um personagem de contos de fada. Ao libertar os presos, provocou um final feliz. Putin não é um amador, foi chefe de polícia política durante o comunismo em São Petersburgo. É o autor de uma criminosa carnificina na Chechênia. Foi eleito presidente da Rússia 3 vezes. A revista Forbes disse que ele é hoje o homem mais poderoso do mundo. Mas não é um personagem exemplar, não é o homem do bem. É assim que o mundo gira. Boa noite. Está em cartaz no Museu da Língua Portuguesa a exposição Cazuza Mostra Sua Cara, em homenagem ao cantor, um dos mais importantes da história da música brasileira e que morreu há 23 anos. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Quem foi Cazuza? É o eterno poeta brasileiro da música popular do nosso rock dos anos 80. O poeta está vivo. O poeta está vivo, nesta exposição no Museu da Língua Portuguesa. Letras separadas formam o nome de Cazuza. O visitante pode interagir, subir, se acomodar. Fotos nas paredes repletas de trechos de músicas. Quem quer uma igual também pode tirar uma foto, escolher a frase e receber a foto por e-mail. Cazuza, acho que ele representa a juventude de hoje em dia. Acho que ele representa... Ele é a imagem das pessoas, o que os jovens querem. Corredores estreitos com objetos pessoais de Cazuza, óculos escuros, lenço e até o tênis preferido. Instalações que convidam o visitante a tocar na tela e ouvir um depoimento do músico. Acho bem interessante ele falando nas experiências dele, do show, ele mesmo transmitindo, né? E a exposição tá bem legal também. A gente pode conhecer bastante da vida dele. Uma parede com desenhos feitos pelo próprio Cazuza, que leva até o banheiro. Ele dizia que o banheiro era o altar dos bêbados. Aqui, todos tiram as máscaras. Vídeos de Cazuza e música alta fazem companhia para o visitante. Artistas também deram depoimentos que podem ser assistidos em outra sala. E ele tinha esse vício que eu considero um dos piores, que é o do álcool. O Cazuza sempre foi uma pessoa muito política e estão falando bastante disso sobre o jovem, né? Como o jovem está agindo hoje em dia politicamente. Eu acho que só tem a acrescentar. É possível ainda imaginar como seria entrar na cabeça do poeta, músico, cantor e compositor. Uma mistura de sensações. Como se os meus sentimentos mais profundos aflorassem, assim, com a voz do Cazuza, com as letras dele e com essas luzes todas, assim, então é bem especial. Para quem prefere extravasar, um karaokê é a solução. E não tem idade para gostar de Cazuza. Cazuza faz parte da nossa história, é uma bela música. Cazuza marcou a história do Brasil.
A exposição fica em cartaz até o dia 23 de fevereiro do ano que vem. Os ingressos custam R$ 6,00. Outras informações no site museulinguaportuguesa.org.br. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O pintor Cândido Portinari completaria 110 anos no dia 30 de dezembro. Sua cidade natal, Brodowski, só foi elevada à condição de município 10 anos depois disso, há exatos 100 anos. O duplo aniversário é a razão da festa que a Secretaria de Estado da Cultura preparou para amanhã lá em Brodowski. À noite, um sarau musical com cantigas regionais na esplanada bem em frente ao museu, onde está também a bela capelinha que ele pintou. Quem não conhece e estiver por perto não deve perder essa oportunidade de visitar o museu, instalado na casa que foi da família Portinari, com muito do acervo familiar e obras do pintor, inclusive pintadas nas paredes. A música ficará a cargo da dupla Ricardo e Tiago, que escolheram canções típicas do homem do campo e que marcaram a região de Brodowski nesses 100 anos. Quem ficou por São Paulo pode ir conhecer o Museu da Casa Brasileira, na Faria Lima, em cujo jardim estão expostos, no momento, balanços criados pelo designer Zanini de Zanini. Os balanços ficam no museu até o dia 30 de janeiro e podem ser utilizados pelos visitantes. Fazem parte de uma série criada em parceria com o Bom SP Design de Beto Cosenza, que já instalou no jardim do MCB, em momentos diferentes, bancos e balanços do inglês Tom Price e de Sérgio Matos. Quem estiver com filhos em férias no Rio, em Poços de Caldas ou São Paulo, pode procurar o Instituto Moreira Salles a partir do dia 2 de janeiro para inscrições em atividades ligadas à cultura. Para crianças a partir de 7 e 8 anos. As sedes do Rio e Poços, que foram residências da família Moreira Salles, têm seus próprios jardins. A de São Paulo utiliza a Praça Buenos Aires em frente. Todas essas atividades têm alguma ligação com a fotografia, que é a essência do imenso acervo do IMS. E a última exposição que foi inaugurada na cidade esse ano foi a de Nair Kremer, na Galeria de Arte Hebraica, no Clube A Hebraica, com entrada pela Rua Hungria, ou seja, de frente para a Marginal do Pinheiros. A mostra abriu no sábado e reúne desenhos, pinturas e serigrafias e instalações numa homenagem da artista e arte educadora a Clarice Lispector. A mostra chama-se Territórios Afetivos e as obras se pautam pelos títulos mais famosos da escritora, como A Paixão Segundo GH, Perto do Coração Selvagem, A Hora da Estrela, entre outros. Aberta de terça a domingo até 18 de fevereiro. Boa noite. A dança dos noivos é um dos momentos mais aguardados de um casamento. Tradicionalmente, todos param para ver o casal dançar uma valsa. Mas hoje em dia, além de 2 para lá, 2 para cá, os noivos têm apostado em coreografias com músicas populares ou temas de filmes. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Foram 6 anos de namoro antes do casamento. Durante 1 ano e meio, a Carol e o Vinícius prepararam toda a festa. Optei por igreja, optei por um vestido tradicional, um vestido princesa, uma decoração clássica. Tudo nos conformes, mas faltava alguma coisa. Nós somos jovens, então ainda tinha que ter uma pintada de... Bagunça. Essa é a palavra. Bagunça na cabeça da noiva traduziu-se em dança. Só que para o noivo, requebrar na frente de todo mundo era algo fora de cogitação. Quando ela veio conversar comigo disso, ela demorou para me convencer, mesmo. Mas convenceu. Não só a ele, mas também aos 20 padrinhos que entraram na dança. Uma sequência com direito a valsa, música japonesa, boquinha da garrafa... e até o funk do leque-leque. O casal contou com a ajuda do DJ Digão, que cada vez mais recebe a incumbência de produzir a trilha sonora da Dança dos Noivos. Os casais mais jovens, eles gostam de um casamento mais com cara de balada, uma coisa mais pra frente, porque até um tempo atrás eles saíam, iam
para as baladas juntos, enfim. Então eles querem pegar toda essa energia que eles tinham antes e trazer para o casamento deles. Esse é um momento que virou febre nos casamentos, afinal é hora de quebrar o protocolo, de abrir a pista e fazer bonito. Por isso, está cada vez mais profissional, tanto que já é um filão importante nas academias especializadas. Nesse estúdio, que fica aqui na zona leste de São Paulo, 40% das aulas já são voltadas para os noivos. Já estamos com a expectativa de superar o ano passado, já foram aproximadamente 130 casais e a tendência daqui para o fim do ano é aumentar. Amanda e Ali treinam com a professora 2 vezes por semana até o casamento. A coreografia mistura ABBA com duro. É uma coisa que vai ficar guardada pra gente, então a gente quer fazer bonito, não simplesmente ficar 2 passinhos para lá, 2 passinhos para cá. O fato da gente vir dançar aqui, a gente dança na sala que tem ao lado. E quando termina as aulas que tem aqui nessa sala, muitas pessoas passam por lá. E a gente acaba esquecendo que tem pessoas passando, já fica como um treinamento pro dia da festa também. Mas vai ficar nervoso? Um pouco. O nervosismo ataca mesmo, até quem treina muito, como aconteceu com a Vanessa e o Leandro. Agora, pergunta se valeu a pena. Não é fácil, a gente aprender a dança, que nem ficamos aqui 3 meses. E no último momento a gente ainda imaginou que não fosse sair a dança. Então é algo que a gente pode levar sim para o nosso casamento também, né? Foi um dos melhores momentos do casamento como um todo, de organizar tudo. A dança foi aquilo que desestressou a gente, tudo que a gente tinha que preparar, correr atrás de todos os problemas. A dança era aquele momento que a gente não podia faltar. Chuvas no Sudeste. Em Minas Gerais, o número de mortos sobe para 18. Hoje, o governador Antônio Anastasia sobrevoou o estado para avaliar os estragos causados pelos temporais. No Espírito Santo, 170 homens do Exército desembarcaram no estado hoje para ajudar as famílias atingidas pelos temporais. Bombeiros do Rio de Janeiro e agentes da Força Nacional também foram prestar ajuda. O estado já contabiliza 27 mortos. A partir de hoje, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e a Defesa Civil Estadual suspenderam temporariamente as doações para as vítimas das chuvas. Equipes irão organizar o que já foi doado para evitar desperdícios e para que os mantimentos cheguem às regiões mais afastadas. As doações deverão ser retomadas nos próximos dias. Segundo o balanço divulgado nesta tarde, o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas no estado caiu de quase 50 mil para 48 mil em comparação com os números de ontem. Também de ontem para hoje, o número de municípios capixabas mais afetados pelas inundações chegou a 50. Em Minas Gerais, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil divulgou hoje de manhã que mais 2 cidades decretaram situação de emergência. São elas Aimorés e Santa Rita do Itueto, no leste do estado. Com isso, o número de cidades mineiras afetadas pelas fortes chuvas chega a 26. O número de desalojados e desabrigados em Minas passa de 4 mil. Ipatinga, no Vale do Aço, continua sendo o único município a decretar estado de calamidade pública. E hoje foi publicada no Diário Oficial da União uma medida provisória que acelera a liberação de recursos federais em casos de desastres. Segundo o texto, os estados e municípios não precisarão mais apresentar um projeto para receber verbas do governo federal para executar ações urgentes de ajuda a populações atingidas, por exemplo, por inundações e deslizamentos. Governador Geraldo Alckmin nomeia Marco Antônio Zago como novo reitor da Universidade de São Paulo. O professor assumirá o cargo no dia 25 de janeiro. O novo reitor da USP, Marco Antônio Zago, de 66 anos, é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Zago também é membro da Academia Brasileira de Ciências e ex-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Atualmente, a eleição para a reitoria da USP é feita de maneira indireta e apenas alguns representantes de comissões e professores podem participar. Os nomes das 3 chapas mais votadas são encaminhadas ao governador, que pode escolher qualquer
qualquer uma delas. A chapa de Zago, que foi a mais votada, também foi a escolhida por Alckmin. As eleições para o cargo da reitoria da USP foram marcadas por protestos de estudantes que reivindicavam eleições diretas. Alguns alunos chegaram a invadir o prédio da reitoria por 42 dias e só deixaram o local depois que a Polícia Militar cumpriu a ordem de reintegração de posse. A presidente Dilma Rousseff embarcou hoje para a base naval de Aratu, em Salvador. Ela passará o Réveillon no local onde esteve na mesma época nos 2 últimos anos e aproveitará para tirar um recesso de final de ano. A previsão é de que a presidente retorne a Brasília no dia 5 de janeiro. O Natal, Dilma comemorou na capital federal acompanhada da família. Na véspera, ela foi para o Espírito Santo, onde sobrevoou áreas atingidas pelas chuvas. Defesa do ex-deputado federal José Genuíno pede prisão domiciliar provisória em São Paulo. O ex-deputado petista quer cumprir pena em sua casa no Butantã, na capital paulista, até decisão final do STF. Genuíno se entregou na sede da Polícia Federal em São Paulo no dia 15 de novembro, após condenação no processo do Mensalão por corrupção ativa. Após passar mal e ser hospitalizado no dia 21 de novembro, Genuíno recebeu autorização provisória para cumprir a pena em prisão domiciliar, até que a corte dê a palavra final sobre se a penitenciária da Papuda, na capital federal, oferece condições para ele fazer seu tratamento de saúde. Desde então, Genuíno está na casa de familiares em Brasília. No meio do ano, o ex-presidente do PT passou por uma cirurgia cardíaca. A Vara de Execuções Penais de Brasília informou que a localização de Genuíno está sob sigilo. O pedido de transferência deve ficar para depois das festas de fim de ano. E em seu blog, o ex-ministro José Dirceu, preso no complexo da Papuda, divulga cartão de Natal. Com o título Ninguém Pode Prender Meus Sonhos, Dirceu reafirma ser inocente das acusações que o levaram à condenação no processo do Mensalão. O peso da injustiça pode tudo, só não pode prender meus sonhos, diz num trecho do cartão. Num outro trecho, Dirceu diz que quem sonhou a vida toda por um Brasil melhor, com menos miséria, sem fome, com mais valor aos trabalhadores, não pode parar de sonhar. Dirceu está preso no complexo penitenciário da Papuda desde 15 de novembro. No processo do Mensalão, ele foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão no regime fechado, mas cumpre pena em semiaberto até o julgamento de um último recurso pelo STF, o que deve ocorrer em 2014. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. 2013 foi ano de graves denúncias de desvio de dinheiro público com envolvimento de políticos de vários partidos. Foi ano do julgamento do chamado Mensalão, que resultou na prisão de políticos e executivos de alto nível. Para falar a quantas anda o combate à corrupção em nosso país, hoje entrevisto o professor de Filosofia Política da Unicamp, Roberto Romano. Professor, obrigada por estar aqui, mas a época de fim de ano é época mesmo de balanço. Então, esse balanço sobre a questão da corrupção no nosso país eu acho extremamente oportuno, exatamente por estarmos nos dias derradeiros. Professor, em ranking internacional sobre corrupção no poder, em 177 países, o Brasil ficou na posição de número 72, um lugar nada honroso. A minha indagação, aliás, eu tenho duas de imediato. Corrupção faz parte do poder? E para esse mal, tem cura? Em princípio, sim. Eu acho que, como diz Santo Agostinho, o Estado, né, se assemelha quase sempre a uma quadrilha de assaltantes. Né? Forte, hein, professor? Exatamente. Isso Santo Agostinho diz isso com toda a segurança. Né? Porque perto da cidade de Deus, que é a cidade perfeita, nós somos pecadores, nós somos falíveis. Justamente por isso é que os países democráticos criaram instituições para coibir o excesso do roubo, do crime, etc. Né? A Revolução Inglesa do século XVII consagrou um termo que até hoje é fundamental para nós, que é accountability, a prestação de contas. Né? Se você tem uma instituição que cobra dos governantes, nos 3 poderes, a prestação de contas, você pode caminhar para diminuir a corrupção.
Agora, professor, nós temos no Brasil, né, tido investidas contra a corrupção e algumas conquistas, né? De imediato eu lembro da Lei Ficha Limpa. Exatamente. Né? Que é uma coisa que até para ter orgulho de termos conseguido uma lei como essa para acabar com a moleza de político corrupto, condenado já em instância superior, em colegiado. Mas os nossos avanços, dá para ter orgulho mesmo? Ou isso é porque em terra de cego quem tem olho é rei, a gente fica contente com o pouco que se consegue? Nós temos avanços consideráveis? Olha, Maria Lídia, considerando-se que nós temos 500 anos de uma história altamente corrupta, porque nós surgimos para a história no período absolutista, que é o período mais corrupto da história da humanidade, né? É o período que concentrou o Estado, mas ao mesmo tempo é o período do favor, né? Do favor da corte, etc. Então, os historiadores mostram que o absolutismo é um período corrompido. Então, nós, nesses 500 anos, avançamos lentamente, mas eu diria com segurança, para um equilíbrio e para esse controle básico da corrupção, né? Quando o senhor fala da política do favor, até arrepia. Porque essa política do favor, ela ainda prevalece. Prevalece. Ela prevalece. E eu não estou falando de um programa como o Bolsa Família. Num país que tem tantos miseráveis, num dado momento, isso pode resolver a situação de quem passa fome. Então, não se trata disso. Mas eu falo da coalizão, do sistema de coalizão partidária, onde partidos que não falam a mesma língua, ideologicamente não têm os mesmos objetivos e, num dado momento, se juntam para dividir o poder e, nesse loteamento, prevalece a política do favor. E isso vale para o governo federal e vale também para governos estaduais e também municipal, para o domínio na Câmara Municipal. Então, professor, o senhor falou do absolutismo, o senhor pegou a máquina do tempo. Eu estou falando de hoje. Nós não saímos do lugar? Olha, nós saímos com muita vagareza, mas saímos, estamos saindo. Olha, a professora Maria Silva Carvalho Franco, que é minha esposa, tem um livro clássico chamado Homens Livres na Ordem dos Escravocratas, onde ela mostra que justamente essa prática do favor é constitutiva da sociedade brasileira. Então, no Estado não seria diferente. Então, se você tem essa prática do favor, dessa dependência, que é uma semi-escravidão, na verdade, porque quando você entra nessa troca de favores, não é dando o que se recebe, você perde a sua autonomia. Veja bem, o Partido dos Trabalhadores tinha um programa socialista. A partir do momento que ele entrou nessa troca de favores e abraçou, digamos, Paulo Salim Maluf, né, ele perdeu a sua autonomia. E, a partir desse momento, ele vem a público e diz, nós somos iguais aos outros. Isso é muito triste. Mas isso vale também para o PSDB? Vale, em São Paulo, por exemplo, parte, na coalizão partidária? Eu acho que praticamente todos. Mariane, quando eu citei PSDB, eu estou falando num grande partido de oposição, porque o senhor falou no grande partido que está no poder. Depende de quem está dirigindo o partido e o poder naquele momento. Veja, eu não sou partidarista, mas eu me lembro de uma figura eminente como Mário Covas, né? Que, digamos, até era considerado ranzinza. Todo mundo se lembra. O espanhol. Aquele humor, né? Espanhol. E ele não sabia fazer esse tipo de jogo, né, que foi aprendido posteriormente por seus colegas. Então, veja, ele passou mal, inclusive, você conhece bem como boa jornalista, ele passou mal nos primeiros momentos do governo Fernando Henrique Cardoso, privatização do Banespa e tudo mais, não é? Então, veja, existem exceções. O problema que eu vejo, Maria Lídia, é que nós não estamos produzindo, pela mediocridade das máquinas partidárias e da política, nós não estamos produzindo estadistas. Mas e a sociedade? Existe a cultura de tolerância com a corrupção? O próprio cidadão, na hora de quebrar o galho dele,
Ele também corrompe, ele paga o fiscal, porque ele está fazendo a reforminha, aquele monte de areia está lá, não podia, etc. Ele dá o cala-boca, o guarda de trânsito, o polícia rodoviário, o próprio profissional liberal que presta um serviço, é com recibo ou é sem recibo? Quer dizer, todas essas transgressões são transgressões que tem um corruptor aí, que é um cidadão comum, um homem de bem. Né? Aquela pessoa que ensina para o filho que isso não se faz, mas faz naturalmente. Existe essa cultura? Existe essa cultura e é um dos aspectos hediondos da cultura brasileira. A cultura brasileira ela é violenta, ao contrário do que se pregou nos anos 40, 50, ela é extremamente violenta e ela é subserviente nesse sentido. Né? Então, muitas vezes você vê aquela subserviência diante do superior e o pé na garganta de quem está aí embaixo. Né? É muito comum você ver isso, o tratamento... Sabe com quem pode falar alto, né? Sabe com quem está falando. Né? Não, a pessoa que é Exatamente. Assim, ela sabe com quem ela pode dar carteirada, Exatamente. falar então alto. Nós temos essa sociedade que precisa evoluir muito e modificar muito no sentido da democracia. Professor, eu agradeço muito a sua entrevista, que é aquilo que a gente chama subsídios para a nossa reflexão, se de fato a gente pensa num país de mais qualidade nas inter-relações com o poder, entre as pessoas, no futuro para as nossas crianças que estão aí, que algo possa mudar nessa direção. Vai melhorar, Maria. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Indianos prestam homenagens às vítimas do tsunami que atingiu a Ásia em 2004. Uma vila no sul da Índia relembrou as vítimas do tsunami que assolou o país 9 anos atrás, quando um terremoto de 9,3 graus de magnitude devastou o local. Os moradores fizeram rituais de oração e rezaram para que calamidades como essa nunca mais atinjam a região. O tsunami foi um dos maiores desastres naturais já registrados na história e matou mais de 230 mil pessoas em 14 países. Na Turquia, escândalo de corrupção deixa governo em crise e população sai às ruas para protestar. Após os ministros da Economia, do Interior e do Meio Ambiente renunciarem aos seus cargos na tarde de ontem, o primeiro-ministro turco Tayyip Erdogan anunciou uma reforma ministerial de seu gabinete, realizando a troca de 10 ministros. A crise política no país eclodiu no último dia 17, quando uma operação da polícia prendeu diversos funcionários do governo envolvidos em corrupção. Centenas de pessoas tomaram as ruas de Istambul para protestar contra o escândalo. A polícia teve que usar canhões de água para dispersar a multidão que, atirando pedras e garrafas, pedia a renúncia do governo. Na Tailândia, protestos contra a realização das eleições deixam uma pessoa morta e dezenas de feridos. A vítima fatal foi um policial e sua morte foi anunciada pelo vice-primeiro-ministro tailandês. Desde ontem, centenas de pessoas vêm tomando as ruas nos arredores do estádio de Bangkok na tentativa de impedir que a comissão eleitoral desse início aos registros para as eleições gerais marcadas para fevereiro. Elas querem impedir a realização das eleições até que o governo assegure a transparência do sistema eleitoral. A polícia teve que usar balas de borracha e bombas de efeito moral para conter os manifestantes. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Falta menos de uma semana para a corrida de São Silvestre. Celso, está chegando a corrida mais importante do Brasil, né? Pois é, Gabriel, mais precisamente 5 dias estão faltando. Hoje vamos conhecer a história de Dona Alda, uma verdadeira veterana da São Silvestre, que encontrou no esporte uma maneira de vencer a depressão e levar uma vida muito mais saudável. Há 75 anos, rugas no rosto e calos nos pés. Dona Alda, desde quando compete na São Silvestre? Primeira São Silvestre foi após 1980, onde eu fui a primeira mulher a correr a São Silvestre na faixa de 40, 41, por aí. Nunca mais parei, até hoje. Uma pioneira? Uma pioneira, pioneira da São Silvestre. Como é que é o treinamento da senhora? Todo dia? Todo dia. Só tem o dia que é segunda-feira, que a gente descansa, mas eu sigo a planilha do Tavares, que é muito boa. Tem um treinamento específico para essa senhora?
Olha, ela treina na equipe há 20 anos, né? Ela praticamente fundou a equipe junto comigo. E o treino dela realmente é um treinamento igual que nem os outros, porque ela é muito esforçada, muito dedicada. Ela treina muito mais do que muita gente por aí. E vale pela dedicação, pela disciplina dela. Eu acho que não tem como você julgar uma pessoa idosa correndo, porque é uma coisa muito grande. Melhor do que ficar em hospitais, né? Ficar doente, ficar numa cadeira de rodas. Então vamos rodar para São Paulo, vamos correr, que isso é o grande prêmio de um atleta veterano. E a quinta-feira foi de jogos pelo campeonato inglês. O Arsenal está de volta à liderança ao vencer o West Ham fora de casa por 3-1. O time londrino foi favorecido com uma derrota do até então líder Liverpool para o City, em Manchester, por 2-1. Sobre os brasileiros, o Chelsea de Oscar, Ramires, Davi Luiz e William venceu. E o Tottenham, do ex-corintiano Paulinho, tropeçou em casa. O Tottenham recebeu o West Bromwich e Eriksen abriu o placar, cobrando falta. Um belo chute no ângulo, 1-0 Tottenham. Olson empatou 2 minutos mais tarde, ainda no primeiro tempo. E ficou nisso. Tottenham 1, West Bromwich também 1. De Stamford Bridge, o Chelsea derrotou o Swansea por 1-0. Hazard fez o único gol do jogo no chute cruzado. Chelsea 1, Swansea 0. O Newcastle recebeu o Stoke City, que fez 1-0 com um Assaidi. Remy empatou o jogo no finalzinho do primeiro tempo. Gouffran virou o jogo aos 3 do segundo tempo. Remy, agora de cabeça, ampliou 3-1. Caballé, belo chute, marcou o 4º gol do Newcastle. E Cissé definiu o placar. Newcastle 5, Stoke City 1. O Celso, hoje é a tradicional rodada do Boxing Day, mas o Campeonato Inglês tem rodada ainda no dia 28 e no dia 1º de janeiro, né? Tem, não para. Tem essa de parar no final do ano, não. Faz parte da tradição na Inglaterra, desses jogos acontecerem sempre. E é um campeonato, eu diria, que é o mais equilibrado dos últimos tempos. É um campeonato emocionante. Veja só, o Liverpool era o líder. Com a derrota de hoje, caiu para a 4ª colocação, mas está todo mundo pertinho. O Arsenal tem 39, o Chelsea tem 38, o City 37 e o Liverpool 36. Só o United, que é o bicho-papão dos últimos anos, que saiu desse grupo. Está fora desse grupo, mas venceu hoje também e ainda sonha com o título. Precisava dessa vitória para continuar sonhando com o título. De repente, um segundo turno avassalador e o Manchester possa brigar. Mas hoje mesmo o Arsenal faz uma belíssima campanha e é o líder. O Celso, falando aqui do futebol brasileiro, da 39ª, 40ª rodada do Brasileirão, amanhã é o dia D para a Portuguesa, né? É o julgamento do recurso. Não só a Portuguesa, o Flamengo, o Cruzeiro também está na pauta do STJD e fica a expectativa para o que vai fazer o STJD com esse recurso da Portuguesa. Desde que a Portuguesa foi punida, foi sentenciada com a queda para a 2ª divisão, ouvi muitos especialistas, li muito a respeito, brecha na legislação tem. E tem mais um detalhe importante, se a Portuguesa for condenada, teremos ações na Justiça Comum. Péssimo para o futebol brasileiro. Horrível. Obrigado, Celso. Boa noite, tchau, até amanhã. Juliana, é com você? Foi comemorado hoje na China o aniversário de 120 anos de nascimento de Mao Tse-tung, líder da Revolução Comunista no país. Desde o início da semana, uma série de atividades comemorativas foi realizada pelo país como homenagem ao aniversário de 120 anos do nascimento do primeiro líder do Partido Comunista Chinês. Honras militares, exposições e caminhadas em locais tradicionais da cultura chinesa fizeram parte das festividades. Mao Tse-tung, um dos fundadores da República Popular da China e líder do Exército Chinês de Libertação, nasceu em 1893. Aumenta a tensão entre os militares egípcios e a Irmandade Muçulmana depois que o grupo foi oficialmente classificado como terrorista pelo governo.
Manifestantes da Irmandade Muçulmana, que é favorável ao presidente deposto Mohamed Morsi, foram às ruas carregando fotos do ex-presidente e criticando as prisões dos integrantes do grupo. Eles foram acusados pelo governo, que é composto por militares, de comandar um ataque à bomba a uma estação policial em Mansoura na terça-feira, que deixou 16 mortos e mais de 100 feridos. O fato de o governo ter designado a Irmandade como organização terrorista dá às autoridades o poder de acusar e processar qualquer membro do grupo de ligação com o terrorismo. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Mensalão, defesa de José Genuíno pede que ele cumpra a prisão domiciliar provisória em São Paulo. Cai o número de mortos nas estradas paulistas neste feriado. A corrida aos shoppings, mas agora para a troca de presentes. O palco de Natal da Avenida Paulista começa a ser desmontado. Via já está sendo preparada para a festa do Réveillon. Um dia após o Natal, Papa Francisco denuncia discriminação e violência contra os cristãos. São Paulo ganha uma nova área de lazer, o Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Os principais acontecimentos que marcaram o ano estão na retrospectiva 2013. Neste domingo, 9h30 da noite.